Amados irmãos, chegando aqui nessa segunda-feira com mais uma linda reflexão abençoada com nosso irmão Moreira. Inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sininho, deixa o teu joinha, compartilha aí com os teus amigos, que Deus te abençoe poderosamente. Vamos ouvir essa reflexão. Fala aí, irmão Moreira, servo de Deus abençoado. Olá, muito bom dia, na graça e na paz do nosso Deus triuno, nosso Salvador, nosso Libertador, aquele que alerta para a salvação. Amor frio. Nosso texto de hoje está em Mateus 24, versículo 1 ao 14. Vamos meditar. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, diz Mateus no 24:12. O texto de hoje se refere aos sinais que antecederão a segunda vinda de Jesus Cristo e a consumação da história. Temos visto muitos deles diariamente anunciando que nosso Senhor está retornando. Lembrei-me de um deles no versículo em destaque, quando vi a notícia de que muitos deputados estaduais e federais de um estado brasileiro, não vou declarar o nome qual, havia cometido faltas graves no trânsito
Suas carteiras de habilitação estavam suspensas, mas eles continuavam dirigindo mesmo assim. O que impressiona é que muitos deles afirmaram que não haviam sido comunicados pelo Departamento de Trânsito, ou acusaram outras pessoas de cometer as infrações em seus veículos. Será que eles só transgrediram as leis do trânsito? E somente os deputados e só um dos estados do nosso país? O estranho é que muitos legisladores, aqueles que promulgam leis, transgridem leis que eles próprios elaboram e aprovam. Mas o que tem a ver o tema de hoje com tudo isso? Vejamos, a palavra grega utilizada no versículo 12 é anomia, que pode ser traduzida como ilegalidade, transgressão e iniquidade. São atitudes que desagradam ao Senhor nosso Deus, pois tem a ver com a indiferença, a desatenção do homem aos princípios divinos. A consequência delas é que o amor, a dignidade, o respeito e a austeridade desaparecem. E o que é pior, no seu lugar surgem o descaso, a irresponsabilidade, a brutalidade, a corrupção, a violência e até mesmo a incredulidade. A corrupção não se limita aos políticos, pode estar em nós. Precisamos ter cuidado para não nos contaminarmos com a maldade de nossa época, nem permitir que ela abale a nossa fé. Não, precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos. Os cristãos são convocados a serem cidadãos exemplares. Por meio do apóstolo Tiago, o Espírito Santo ordena que sejamos praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. Tiago 1:22. Fazendo isso, o nosso amor não esfriará, apesar do contexto em que vivemos, apesar do que atualmente nós vemos e vivemos. O nosso desafio é preservar a nossa fé, apesar da maldade que nos cerca. Fiquemos atentos, vigiemos. Jesus nos alertou: vigiai, orai, ficai atentos. Amém?